Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro. Por um lado, eu estou muito feliz pelo Fluminense ter se classificado em quinto lugar para a Libertadores, e por outro lado, eu acho que não fez mais do que obrigação, ou poderia ter feito mais. Apesar de ainda haver a possibilidade de irmos para a fase de grupos, caso o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte: o Fluminense, eu não me esqueço disso, e quem acompanhou esta live que eu fiz, eu falei detidamente sobre este assunto. Nesse Campeonato Brasileiro que acabou com o Flamengo campeão, houve uma rodada em que Flamengo e Fluminense perderam seus jogos, sendo que o Fluminense de Odair, então, saiu do G4 com a derrota. E o Flamengo do Domenech manteve-se em segundo lugar com a derrota. A diferença entre Flamengo e Fluminense, e aí foi o que eu falei na live, eu estava revendo esta live ontem, é aquilo que eu odeio falar. Às vezes, os mulambos fazem a coisa certa. Eles mandaram o Domenech embora e contrataram o Rogério Ceni. E nós, que saímos do G4 com a derrota, mantivemos o Odair. Eles se mantiveram em segundo lugar e mandaram o Domenech embora. Então, é a seguinte mentalidade: não basta estar bem classificado, tem que ter garra, tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter isso aqui, o sangue do encarnado. E o que aconteceu? O Fluminense não teve. O Fluminense não teve ambições nesse Campeonato Brasileiro. Para o Fluminense bastava ficar por ali, né, pegar mais uma sul-americanazinha, que é Série B de América do Sul. Parecia que essa era a ambição do Fluminense, com um técnico realmente que eu não vou dizer que era um mau treinador, mas que prejudicou muito o Fluminense e a permanência dele também. Então, se o Fluminense tinha pretensões maiores, deveria demonstrar, como o Flamengo demonstrou. Agora, porque todo mundo sabia, eu dizia isso no início do campeonato, que nós, o Fluminense de Odair, era o time que mais deu trabalho ao Flamengo de Jorge Jesus nas decisões do Campeonato Carioca. Inclusive, nós ganhamos a Taça Rio, tomamos deles, nós ganhamos a Taça Rio. O jogo normal foi 1-1 e nós vencemos nos pênaltis. Então, para mim, um campeonato brasileiro que seria nivelado, não esse papo de nivelado por baixo, mas nivelado porque não tem torcida, o Fluminense, sendo o time que mais deu trabalho, o campeão da Sul-Americana e vice-campeão mundial, que é o Flamengo, para mim, o Fluminense só tinha um adversário. Só tinha um adversário. Era o Flamengo. Então o Fluminense tinha que ficar ali na cola do Flamengo, e se o Flamengo tropeçasse, o Fluminense papava o título. Mas não. Mas não. E o Odair se revelou um retranqueiro de marca maior, um cara cagão, um cara especialista em arrumar a defesa, apesar de suas insistências durante muito tempo em Igor, Julião e Egídio, que na época com esses dois é impossível arrumar qualquer defesa. E do meio campo para frente era o que é ainda até hoje, não é? Tinha o Marcos Paulo, que ainda jogava, tinha uma época que tinha o Evanilson, e a gente sempre dependendo do bom humor e do bom futebol do Nenê para fazer uma boa partida. E certamente o Odair também um técnico de sorte, porque sim, no futebol existe sorte. Agora, eu digo,
que o campeonato foi nivelado. Foi nivelado e apenas nivelado. Não vem com essa conversa de nivelado por baixo, não. Porque se for para falar que está nivelado por baixo, ele está nivelado por baixo então desde os anos 80, né? Desde os anos 80 que o campeonato brasileiro está nivelado por baixo. O Fluminense poderia ter feito um campeonato brasileiro, poderia ter sido campeão desse campeonato, ou vice-campeão, ou estar tranquilamente em terceiro lugar, já que o Fluminense, para quem não lembra, não perdeu para o Atlético Mineiro e ganhou as duas do Internacional. E ganhou uma e perdeu uma do Flamengo. Agora, andou dando muito mole, né? Existem coisas absurdas do futebol, que o futebol é ilógico, como tomar de 5-0 do Corinthians. Existe, isso existe. Isso acontece com os maiores clubes do mundo, né? Então aquilo ali é um caso à parte. Mas que o Fluminense poderia ter feito um campeonato brasileiro muito melhor, poderia. Agora, ficou com o Odair, um técnico que deu para trás, em vez de ser aquele treinador que aprendeu o modo do Flamengo jogar e dava calor no Flamengo, não. O Odair se especializou em fazer uma retranca e estragar o jogo do adversário. Todo adversário olhava para o Fluminense e parecia que tinha a sensação de, porra, o time nojento de se jogar, time enjoado, mas que também o Fluminense era difícil perder, se perdesse, perdia de pouco. Mas uma coisa essencial, nunca nesse Campeonato Brasileiro que acabou de acabar, 2020, 2021, não é? Mas na verdade Campeonato Brasileiro 2020, eu nunca vi o Fluminense fazer uma partida boa, a não ser agora na reta final, onde nós ficamos 8 jogos ou 9 invictos, e já com Marcão e Ailton. Então, quer dizer, Marcão e Ailton demoraram a engrenar também depois que o Odair saiu. Marcão esteve péssimo quando o Odair saiu. Ele não sabia se ele imitava o Fernando Diniz, que ele já imitou uma vez, ele não sabia se ele imitava o Odair, mas de repente, acho que talvez com a ajuda do Ailton, talvez com a ajuda do Fred, talvez com a ajuda do Nenê, começaram, talvez com a ajuda do título da molecada do Sub-20, e aí começaram a botar essa molecada para jogar, e até o Egídio melhorou. Isso, falar, por causa da molecada, até o Egídio melhorou, isso aí é o maior elogio que se pode fazer a esses moleques de Xerém, né? Então, John Kennedy tem que ser titular desse time. Luiz Henrique, alguém tem que chegar para ele. Vocês já viram o Luiz Henrique atrás? Quando ele dá uma de lateral ou de cabeça de área? Ali ele dribla, ninguém toma a bola dele. Por que ele não faz isso lá na frente? Não tem o Fred, não tem o Nenê, pessoal mais velho, para chegar pro moleque e falar: garoto, faz isso lá na frente, caceta. Quando você for partir para... Eu já falei isso aqui em vários vídeos. Parte com velocidade, não tira o pé do acelerador, parte com velocidade da intermediária para a área. O John Kennedy parece que já é assim, já entrou assim sem ninguém precisar falar com ele. Nós tivemos a surpresa do Martinelli, ainda tem o André, não é? Para fazer ali dupla. O Martinelli no jogo contra o Fortaleza, às vezes estava jogando de líbero, atrás dos dois zagueiros, e com a maior tranquilidade. Líbero era a posição do Beckenbauer. Ele, em vez de jogar à frente dos zagueiros, jogava atrás e saía jogando. E aí, chegando ao ponto, o Fluminense fez o certo da maneira errada. Não é que o Fluminense promoveu a molecada porque o Marcão é um técnico como Abel Braga e Renato Gaúcho. Não, não é não. Mas, através de pressões vindas de diversos setores, não é? O Fluminense resolveu botar essa molecada no time de cima.
Agora, é o que eu já disse, para mim, o técnico ideal para o Fluminense, que é tricolor aqui no Rio de Janeiro, é o Renato Gaúcho. E ele cairia feito uma luva, ainda mais com essa molecada. Porque o Renato Gaúcho, com ele, por exemplo, eu acho que o Odair estragou o Miguel. O Miguel virou um manequim de funerária. Fica ali em pé, parado, sem fazer nada. Outro dia entrou, não conseguiu nem jogar. Então ainda tem o Miguel. Então, por exemplo, o Renato Gaúcho, não é, iria chegar e exigir, até o próprio Abel, que o Mário Bittencourt revisse os contratos desses moleques. Porque isso é possível. Colocar cláusulas para que, modificando o contrato desses moleques, que certamente, por causa desses empresários de Xerém, fazem contratos desfavoráveis ao Fluminense. E isso tem que acabar. Os empresários falaram que ele tem que ficar ali de manequim porque já bateu a cota dele. Então, devolve, não quero. Bota no sub-23, não quero. Aqui eu só quero quem vai jogar, quem pode jogar. E acaba com essa palhaçada. Espero que neste ano de 2021 não aconteça mais nenhum caso como o do Marcos Paulo, que foi de graça embora do Fluminense, porque chega a ser vexatório. E, na minha opinião, em se tratando de campeonato brasileiro, perdemos a chance de ganhar um campeonato brasileiro nivelado por ser sem torcida. Agora, eu acho que esse modelo de rebaixamento tem que ser mudado, porque grandes times estão caindo e não estão conseguindo voltar mais. Cada vez mais aparecem clubes de empresários. O resultado disso é que o Brasil já não é campeão do mundo, e vocês podem ter certeza que isso vai refletir na seleção brasileira. O Brasil já não é campeão do mundo desde 2002. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Peço, por favor, que vocês me deem uma força. Estou precisando chegar aos 500 inscritos, galera. Tá? Estou precisando. Peço que deem essa força aí. Eu sei que eu ando sumido, mas eu tive problemas técnicos, tá? Então eu peço, por favor, que divulguem o canal, me ajudem, divulguem o meu canal. Estou no Twitter também, mesma coisa, Coração Tricolor. Eu quero ver se eu chego aos 500 inscritos o mais rapidamente possível. Saudações tricolores e até o próximo vídeo ou live, que eu estou doido para voltar a fazer lives. Saudações tricolores. Até o próximo vídeo ou live.